Olá, bem-vindo. Eu sou o Walter Kor, sou biólogo, sou professor, sou consultor na área ambiental e também trabalho com a divulgação científica. E já fazem mais de 10 anos que eu trabalho um pouquinho com essa questão do aquecimento global e as mudanças climáticas, e eu resolvi gravar um vídeo, então, um vídeo que reúna assim, o básico mesmo dessa questão de uma forma mais clara possível. Porque, gente, o que me motivou a fazer esse vídeo foi exatamente esse último episódio que a gente viu em São Paulo, onde o secretário do Clima de São Paulo, quer dizer, uma pessoa que foi colocada, né, para representar o governo na questão das mudanças climáticas de São Paulo, né, o senhor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, ele foi numa convenção do clima, no Fórum do Clima da OAB, e foi humilhado lá, né? Ele realmente passou vergonha. Por quê? Porque ele defendeu um discurso negacionista que quem está na área da ciência, quem está realmente envolvido com essas questões, não aguenta mais ouvir. Ninguém tem paciência para isso mais. E eu vejo hoje, né, muitos colegas de profissão, muitos professores, muitos biólogos, né, que também defendem esse discurso negacionista com relação às mudanças climáticas, por realmente ignorar o assunto, né? Quer dizer, o Antônio Fernando, ele me provou que realmente quem é negacionista acredita nisso. Não é uma questão apenas de má fé ou de uma segunda intenção, não. As pessoas recebem tanta informação errada que acabam acreditando nelas, né? E isso está sendo muito ruim para essas pessoas e para o cenário geral assim da realidade mesmo. Então, por exemplo, ele afirma que o clima na Terra muda constantemente. Isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. Então, isso é uma informação verdadeira, só que usada de uma forma completamente errada para justificar que o aquecimento global não existe ou existe, mas não por responsabilidade humana, né? Uma outra coisa que ele fala, né, que o problema do aquecimento global é de origem cósmica, geológica e solar, e a nossa participação seria mínima. E ninguém salva o planeta Terra, ele se salva sozinho, né, como se a gente não pudesse fazer absolutamente nada para mudar essa questão. Então, assim, eu tenho ouvido isso durante tanto tempo que eu falei, olha, chega. Eu faço muitas palestras sobre isso para públicos diferentes, mas eu quis, assim, socializar, gente, o máximo possível para que você não passe mais por essas situações e que você ajude as pessoas a pensarem direito em cima de fatos concretos e que consigam pelo menos acompanhar os acontecimentos que a gente está vendo e verá cada dia mais aí acontecendo pelo mundo, tá certo? Então vamos lá. Então, primeiro ponto, né? O planeta realmente está ficando mais quente. Eu coloquei isso aqui porque isso aqui já é histórico. Então, esse artigo aqui, ó, relatório da NASA é tapa na cara de negacionistas climáticos. Gente, isso aqui foi publicado em agosto de 2013. Já se vão aí 10 anos, né? E eu lembro dessa época, porque nessa época eu já tinha esse embate com as pessoas, né? Então, a primeira questão que se colocou, desde a década de 80, que já discute essa questão do aquecimento global, mas aí em 2013 ainda se tinha a defesa de que o planeta Terra não estava esquentando, que era uma questão das medições, que as medições estavam erradas, que os termômetros, eu lembro desse argumento, que os termômetros usados eram em terras de chão, e aí foi asfaltado, por isso que nessas micro-regiões a temperatura havia aumentado. Então, assim, havia ainda essa ideia de se tentar negar que a Terra estivesse ficando mais quente. Então, dados da NASA apontam que 2012 foi o nono ano mais quente desde 1850, ano que iniciamos as medições. E eu coloquei isso aqui, já é histórico, 10 anos, né, para lembrar esse momento aqui. Ó. Então, na década de 60, começou a pipocar pelo mundo casos de câncer, câncer de garganta, câncer de boca, câncer de pulmão. E como o hábito de fumar, assim, fumar como se fumava na época, né? Vários maços de cigarro por dia, aquela coisa que virou moda mesmo entre todas as idades. Então, os médicos começaram a associar esses tantos casos de câncer ao hábito das pessoas fumarem.
o que hoje é uma coisa óbvia, né? Mas na época era uma coisa nova. Então, o que que a Souza Cruz e outras indústrias, né, do tabaco começaram a fazer? Elas começaram a fazer propagandas como essas aqui, colocando médicos representando a ideia de que isso era uma mentira, né? 20.679 médicos dizem que Luxtrack irrita menos a garganta, que é uma marca de cigarro. Médicos fumam mais Camel, que é outra marca de cigarro, do que qualquer outro cigarro. Então, qual era a ideia? O negacionismo, né? Então, houve uma campanha muito forte, até contratando-se médicos e possíveis cientistas, para mostrar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Então, o negacionismo é antigo, foi usado para diferentes questões, só que a Souza Cruz pagou caro por isso. Até pouco tempo atrás, né, as pessoas que tinham câncer porque fumaram entravam na justiça e ganhavam as causas. E aí a Souza Cruz hoje, você não vê essas propagandas mais em maço de cigarro, né? O que você vê são imagens horrorosas, porque a Souza Cruz está fazendo o seguinte agora, está te avisando. Olha, se você fumar, você vai ficar desse jeito aqui, você vai ter esses problemas. Então ela está o quê? Lavando as mãos e se isentando da responsabilidade do que vem pela frente, tá certo? Então, durante muito tempo, o negacionismo climático, ele usou os mesmos artifícios, né? Para negar que a Terra estivesse esquentando. Só que isso mudou muito radicalmente nos últimos anos. Esse gráfico aqui, gente, ele é definitivo assim. Então vocês reparam que mais ou menos até a década de 40, então esse zero aqui ó, representa uma linha média de temperatura. Tudo que está em azul representa temperaturas abaixo da média e tudo que está em vermelho significa temperaturas acima da média, né? Então, até a década de 30, 40, mais ou menos, a Terra estava numa tendência de ter temperaturas mais baixas, né? Uma tendência até de um leve resfriamento. Só que a partir da década de 40, a gente começa a ver uma oscilação, anos com temperaturas mais altas, anos com temperaturas mais baixas, até que na década de 80 isso rompe completamente. Então, a partir da década de 80, o que a gente vê é um aumento gradual das temperaturas médias da Terra, recorde sobre recorde de temperaturas mais altas já medidas desde que a gente começou as medições. Então, né, é inequívoco que a Terra está vivendo um período de aquecimento rápido e extremamente acentuado. O detalhe, gente, que isso é muito importante que vocês entendam, tá bom? É que esse grande aumento das temperaturas médias, essa inversão de tendência aconteceu nos últimos 40 anos. Então a gente está falando de 4 décadas. Em 40 anos, né, nós saímos de um momento de clima mais ou menos instável para baixo, para um clima cada vez mais quente, onde há uma clara tendência se acentuando aqui. E aí eu peguei isso para vocês ontem. Pelo segundo dia consecutivo, o planeta Terra bate recorde de temperatura média mais alta já registrada. Isso aqui aconteceu em 5 de julho de 2023. E quando você ouvir esse vídeo, provavelmente esse recorde de temperatura já vai ter subido novamente. Porque este ano agora de 2023 está sendo um ano absurdamente quente, principalmente nos países do hemisfério norte. A situação lá está fora de controle. E a tendência, gente, é que isso piore a cada ano que passe, né? A gente vai ter daqui a pouco o verão virando para o lado de cá e provavelmente teremos um verão bem quente, talvez seco, porque o El Niño está voltando. O El Niño ele acentua bastante essas questões das mudanças climáticas, tá certo? Bom, além dos termômetros espalhados pelo mundo e dos satélites, né, porque as medições hoje são muito mais precisas e são satélites que fazem boa parte dessas medições, nós começamos a ver pelo mundo manchetes que tornam reais essas constatações. Então, a sensação térmica na cidade iraniana alcança incríveis 72 graus Celsius. Onda de calor mata 1.300 pessoas na Índia. A Austrália registra o dia mais quente de sua história. Na Antártida,
as temperaturas estão chegando a 20 graus positivos. Então, pelo mundo inteiro, a gente começa a ver temperaturas alarmantemente altas ano após ano. E as geleiras, né, espalhadas pelo mundo também, algumas desaparecendo, outras diminuindo drasticamente. Consequências indiretas disso, né, incêndios florestais pelo mundo inteiro, no Brasil muito por ação antrópica, mas ao redor do mundo de forma espontânea ou se alastrando além do que deveria em função de temperaturas mais altas, o que aumenta mais ainda o problema. Então, o planeta está ficando mais quente? Sim, não resta dúvida disso. E o que é pior, né? Há uma velocidade muito grande. Então, o planeta não está apenas esquentando, como também está esquentando de uma forma muito rápida. Hoje em dia, mesmo entre os negacionistas, não há mais a dúvida de que o planeta Terra esteja sim ficando mais quente. Mas o discurso mudou. Qual é o discurso que se tem agora? Sim, o planeta está ficando mais quente, mas o planeta fica mais quente em toda a sua história, mais quente, mais frio, quer dizer, essas mudanças de temperatura são extremamente comuns, né, na história da Terra. Então o discurso mudou. Já se aceita o aquecimento global, mas os negacionistas insistem em afirmar que isso não tem causa antrópica, isso não tem causa humana. Isso seria parte do ciclo geológico do planeta e do próprio comportamento dos ciclos solares. Então vamos lá a esse segundo argumento. Bom, se o planeta Terra está ficando mais quente e se a nossa fonte de calor é o Sol, seria coerente a gente pensar que o culpado desse aquecimento seria realmente o Sol, não é isso? Então vamos investigar o Sol. Então vou voltar lá à fala do nosso representante lá do meio ambiente, de São Paulo, né? Ele fala o seguinte, que o problema do aquecimento global é de origem cósmica, geológica e solar. Nossa participação é mínima. Isso é uma fala negacionista que ele defendeu e ele está repetindo o que muitos negacionistas falam. Bom, realmente existe um ciclo solar que determina mudanças no clima da Terra de uma forma muito profunda. Então a Terra passa por períodos glaciais, então tem glaciações, né, períodos em que a Terra fica fria, né, a gente tem os famosos filmes aí dos mamutes, dos animais da Era do Gelo, que representam esses momentos em que a Terra entra nesses processos de resfriamento. Saindo das eras glaciais, a Terra entra em períodos quentes e novamente retorna para essas eras glaciais. Então, claro, gente, o clima na Terra muda e mudou ao longo desses anos todos. Mas eu vou chamar a atenção para vocês aqui para a escala de tempo. Esses ciclos acontecem a cada 100 mil anos e não é sempre também que eles acontecem, porque depende muito da posição dos outros planetas, os gigantes gasosos que disputam a gravidade aí com a Terra e o Sol. E isso pode fazer com que os ciclos anuais afastem um pouco mais a Terra do Sol ou aproximem um pouco mais a Terra do Sol, tá certo? Mas o importante é que essas mudanças climáticas elas se dão de forma muito lenta e gradual. Então, 100 mil anos, gente, é uma escala de tempo assim que a gente não consegue nem alcançar. Só para vocês terem uma ideia, há apenas 4.500 anos atrás, né, as pirâmides do Egito estavam sendo construídas. Então, nessa escala de 4.500 anos, a gente não viu nada parecido com o que está vendo agora nesses últimos 40 anos. Então, os ciclos solares que interferem na mudança de temperatura da Terra acontecem em escalas de tempo muito grandes. Lembrem que nós temos que explicar o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos 40 anos. Gente, em 40 anos, o Sol não ficou mais próximo da Terra, não aconteceu nada nesse ciclo solar em 40 anos que fosse capaz de alterar esse regime climático da Terra. Então, os ciclos de Milankovitch, que determinam esses períodos glaciais, as mudanças climáticas na Terra, estão descartados, simplesmente porque não deu tempo
É impossível em 40 anos você ter uma mudança mensurável numa escala de 100 mil anos. Sim, mas o Sol poderia então pelo menos estar produzindo mais calor, né? Vai que o Sol tá no ritmo mais acelerado de produzir mais calor. Então também isso foi investigado, né? Então esse gráfico aqui ele é muito interessante. Repara que essa linha vermelha ele mostra a temperatura medida na Terra e essa linha azul mostra a irradiação que vem do Sol. Repara que mais ou menos na década de 60 a gente tem um descolamento aqui, ó. A gente tem a temperatura do planeta começando a subir muito acentuadamente, mas a quantidade de calor que vem do Sol diminuindo, o que poderia gerar até um período de leve resfriamento na Terra. Isso tem a ver com as janelas solares, né? Tem a ver com a quantidade de energia que sai do Sol. Essa diferença aqui é bem pequena, tá certo? Mas talvez causasse uma diferença na Terra para baixo na temperatura. Só que a gente observa o contrário, ó. Então, esse aumento de temperatura que a gente vê aqui, ó, corresponde a esse aumento de temperatura que nós vemos na Terra, né? São gráficos diferentes, mas que medem a mesma coisa. Só que isso está descolado disso aqui, ó. Esse resfriamento solar, tem mais a ver com esse período de resfriamento em que a Terra deveria estar se encontrando. Então, na verdade, tem vindo menos energia do Sol do que seria necessário para produzir um pequeno aumento de temperatura que seja. Pelo contrário, a temperatura deve estar baixando, mas a temperatura está aumentando. Então, de forma definitiva, não é o Sol. O Sol não está produzindo mais calor em direção à Terra e o Sol não está mais próximo da Terra do que esteve nos últimos 40 anos. Então podemos descartar o Sol desse processo. Bom, se não é o Sol que é um agente externo, que é a nossa única fonte de calor, o que poderia ser? Então, descartando os agentes externos, só sobram os agentes internos, né? Então, nós temos um elemento que variou de uma forma bem sinérgica a temperatura. Então, o Sol está numa tendência de queda, a temperatura numa tendência de alta, e olha essa linha azul aqui, ó. Essa linha azul significa concentração de CO2. Então, da década de 60 para cá, o que a gente observa na Terra é um aumento muito intenso de CO2, de gás carbônico. E isso já é previsto há muito tempo, porque há muito tempo já se conhece o efeito do CO2 na atmosfera e há muito tempo já se fala que se a gente continuasse aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, a temperatura iria aumentar. Então, isso foi previsto e está sendo amplamente constatado. Outra coisa que se fala muito assim, né? Então, isso aqui é fato, que nós temos um aumento da concentração de CO2 atmosférico muito acentuado. Por que o CO2 é importante nessa questão? Juntamente com outros gases, né, o CO2 desempenha um papel importante na Terra. Não só manda energia aqui para a Terra, essa energia é absorvida e parte dela se transforma em calor. Esse calor que a gente sente aqui durante o dia foi parte da energia solar que foi convertida em calor e esse calor então ele reflete da superfície da Terra, né? Só que depois que o Sol se põe, gente, esse calor deveria se perder para o espaço e a noite deveria resfriar até que o Sol nascesse novamente. Mas, se na atmosfera existem gases como vapor de água, CO2, metano e óxido nitroso, são apenas 4 exemplos desses, né? Esse calor que deveria estar se perdendo para o espaço, ele volta em direção à Terra. Então, esses gases têm a propriedade de reagir com o infravermelho e eles vibram e eles refletem para todas as direções de volta ao infravermelho. E a gente recebe esse calor de volta, né? Quem mora em regiões quentes, até litorâneas, no verão, meio-dia está calor, meia-noite continua calor, né? Por quê? Porque esse calor não se dissipa, esse calor não vai embora, ele é refletido todo de volta para a superfície da Terra. Gente, isso é muito eficiente, né? E esse processo de aumento da concentração desses gases atmosféricos tem feito com que o planeta
né, tivesse uma temperatura cada vez maior. E isso é óbvio, né? Isso é uma coisa assim, é o básico da física, né? É a mesma coisa. Se você tiver, né, num lugar muito frio, sem roupa, né, o seu calor vai se perder rapidamente para o ambiente. Mas se você coloca uma roupa, né, que é capaz de guardar o seu calor corporal, você não vai perder essa temperatura, você vai ficar quentinho, né? Então, gente, a Terra é a mesma coisa, né? Se a atmosfera da Terra tiver poucos gases do efeito estufa, parte desse calor vai se perder rapidamente para o espaço e ela vai resfriar. Mas se a Terra estiver envolta por gases que têm essa propriedade de reter calor no seu interior, esse calor vai ficar aqui e ele vai aumentando, ele vai se acumulando, né? Se você começar a colocar uma roupa, duas, três, quatro, cinco, 10, daqui a pouco você está morrendo de calor, não importa onde você esteja. Então, apesar da nossa atmosfera ser muito grande, né, é, os gases, né, quer dizer, a chuva, a poluição, o oxigênio que a gente respira, o CO2, toda a poluição que a gente produz, se concentra nessa pequena camada aqui que é a troposfera, que tem mais ou menos 10 quilômetros de altura, um pouquinho além lá do Monte Everest. Quer dizer, quem chega em cima aqui do Everest não consegue nem respirar, porque não tem mais quase nenhum oxigênio, né? Porque essas moléculas mais pesadas, elas ficam bem rente à superfície. Então, se todo o CO2 que a gente produzir estivesse se espalhando por toda essa camada atmosférica, tudo bem, mas não está. Ele está concentrado nessa parte mais próxima ao solo. E isso tem uma capacidade gigantesca de reter calor. Bom, então outra coisa que foi dito lá na fala, né, do representante lá climático de São Paulo, que na verdade a humanidade é como se fosse um vulcão, né? Que os vulcões liberam CO2 e a quantidade de CO2 que a gente libera equivale a um vulcão. Isso é outra mentira propagada pelos negacionistas que já foi usada, mas sem nenhuma base científica, né? Então, o CO2 que está produzindo aquecimento global, ele é de origem vulcânica, geológica, como ele mesmo falou, ou ele é de origem antrópica, né, humana? Isso também se mede, né, gente? Então, desde 1750, a quantidade de CO2, que é essa linha amarela aqui, ó, produzido por vulcões no planeta, não se alterou. Então, a gente não teve nenhuma atividade vulcânica extraordinária nesses últimos 40, 50, 60, 100 anos que justificasse uma maior concentração de CO2 na atmosfera e, em compensação, aumentando a temperatura da Terra, né? Só que essa linha verde mostra o quê? A quantidade de CO2 fóssil que a humanidade liberou. Olha a quantidade a mais de CO2 que nós jogamos na atmosfera, gente. E para quem tem dificuldade de entender isso, de compreender e aceitar isso, eu tentei didatizar para que todos vocês pudessem entender. Vou dar um exemplo, né? Quando você tá no seu carro lá, né, chega uma hora que o tanque está vazio, não é isso? O tanque está vazio, você vai no posto de gasolina e coloca lá 40 litros de gasolina no seu tanque, né? Então, como cada litro é mais ou menos 1 quilo, então você colocou 40 quilos de gasolina dentro do tanque do seu carro. Tanque cheio. Você vai rodar, daqui a pouco o tanque vai estar vazio novamente, né? Gente, onde foi parar esses 40 quilos que você colocou lá dentro do seu tanque de gasolina? Já pensou? 40 quilos, encheu, daqui a pouco está vazio. 40 quilos está vazio. Para onde é que vai isso? Claro, parte disso é energia que vai ser liberada para movimentar o teu carro. Só que energia não tem peso, né, gente? Então o peso mesmo, né, quer dizer, as moléculas que são pesadas saem através do escapamento do seu carro. E sabe o que sai do escapamento do seu carro? CO2 e água, que são os dois maiores gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, toda vez que você coloca 40 quilos de combustível no seu carro, muitos quilos são de CO2. Na verdade, são de carbono, né, que vai reagir com O2 e vai virar o CO2 que vai para a atmosfera. E se você pensar, a mesma coisa um bujão de gás de cozinha, que você compra lá 13 quilos de gás, daqui a pouco acabou. Para onde é que foi isso? Gente, vai tudo para a atmosfera. Então,
Tudo que você queima neste planeta vai virar CO2, sem exceção. Gás de cozinha do seu fogão acendeu, libera CO2 para a atmosfera. Todos os carros ligados no planeta Terra, que são movidos a combustível de petróleo, né? Seja gasolina, diesel, álcool, isso gera CO2 para a atmosfera. Toda biomassa vegetal que queima nas florestas gera CO2, carvão gera CO2, petróleo gera CO2. Tudo que queima no planeta Terra é convertido em carbono que vai para a atmosfera. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente apresentou lá na Petrobras, tá? No final eu falo. Em 2018, foram liberadas 37 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera, gente. Então, em apenas um ano, a humanidade liberou 37 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. Então, só para vocês entenderem o que isso aqui representa, esse cálculo aqui foi feito por um geofísico lá da Petrobras. O pão de açúcar, né, esse complexo que é o pão de açúcar, ele tem, né, calculado 580 milhões de toneladas. Esse é o peso do pão de açúcar. Pois em apenas um ano, nós jogamos na atmosfera o equivalente a 64 pães de açúcar de carbono na atmosfera, gente. Essa é a quantidade de CO2 que nós jogamos na atmosfera em apenas um ano. E aí você tem a noção do tanto que nós queimamos combustíveis fósseis e jogamos para a atmosfera. Então, essa quantidade gigantesca de gases do efeito estufa que estão sendo acrescentados na atmosfera é que estão fazendo essa temperatura subir drasticamente. Olha essa imagem. Então, toda essa biomassa vegetal aqui está sendo transformada em carbono, né, CO2, e isso aqui está sendo incorporado na atmosfera. Repara que isso aqui não se perde para o espaço, não. Ó. Isso aqui fica na altura quase que aqui do solo. Então, tudo que a gente queima é incorporado na atmosfera e vai acentuar esse mecanismo. Pensa numa árvore deste tamanho. Olha o tamanho dessa árvore, né? Agora, quando isso queima, né, esse colossal quantidade de madeira que vocês estão vendo aí vira fumaça, gente, e vai ser incorporada à atmosfera enquanto CO2. Então, todo esse acúmulo de CO2 na atmosfera está fazendo sim a temperatura aumentar drasticamente, mas além disso, está criando, né, fenômenos climáticos extremamente poderosos e preocupantes para a humanidade. Por que isso? Se você botar uma panela com 1 litro de água para ferver, né, você vai precisar de uma certa quantidade de energia para fazer essa água aumentar de 1 grau. Né? Então, fazer uma panela com 1 litro de água ficar 1 grau mais quente demanda uma certa quantidade de energia, certo? Agora, vocês têm noção da quantidade de energia suficiente para fazer todo esse sistema aumentar de 1 grau a temperatura? Imagina quanto tempo você tem que deixar a superfície da Terra esquentando debaixo de um fogão para você acrescentar 1 grau de temperatura nisso tudo, gente. Então, você aumentar a Terra 1 grau de temperatura significa que você injetou nela uma quantidade de energia inacreditável. Se você for empurrar um fusquinha, por exemplo, né? Um fusquinha está parado, né? Empurrar um fusquinha não é tão difícil, né? Você tirar o fusquinha do seu estado de repouso, né? Como a física mostrava para a gente, e colocá-lo em movimento. Mas quanta energia seria necessária para colocar uma Scania em movimento? Então a Terra é um sistema tão estável, porque ali é gigantesco, né, gente? A quantidade de água que tem na Terra, por exemplo, é muito grande. Então essa água consegue absorver a maior ou menor temperatura e estabilizar o sistema. Só que nós injetamos tanto CO2 na atmosfera e outros gases do efeito estufa, a Terra aprisionou tanta energia térmica que essa energia foi suficiente para botar esse imenso caminhão em movimento. E esse caminhão chamado clima, que agora está em movimento, está ladeira abaixo. Ele não só está em movimento, como está acelerando.
Então, esse processo injetou tanta energia no sistema que esse sistema saiu do equilíbrio. Então, esse caminhão está em movimento ladeira abaixo. E como é que essa energia toda ela se manifesta? O assustador para quem entende o tamanho do problema é que nós conseguimos colocar esse caminhão em movimento em apenas 40 anos. Em apenas 40 anos, nós injetamos uma quantidade de energia tão grande no planeta que nós estamos fazendo esse caminhão acelerar cada vez mais rápido. A Terra está ficando cada vez mais quente e esse aumento de temperatura está sendo cada vez mais rápido, gente. E isso é assustador. Por que é assustador? Porque essa energia extra que o planeta recebeu vai se dissipar ou se manifestar de diferentes maneiras. Então, por que os furacões estão sendo mais constantes, intensos e destrutivos, né? Por que os tornados também estão? Por que as tempestades estão mais destrutivas? Porque elas possuem mais energia. Então, a energia produz ventos mais fortes. A energia térmica faz com que evapore ainda mais água no sistema. E aí, quem está acompanhando um pouquinho de Brasil, né? Passagem do terceiro ciclone causa danos à agricultura do sul do Brasil. Gente, são 3 ciclones seguidos e hoje eu vi no jornal que já tem um quarto se formando lá. Isso não é normal. Isso não faz parte da história recente lá das regiões sul do Brasil, né? Mas por que isso está acontecendo? Tem mais energia no sistema. E aqui no Espírito Santo, né, que é minha casa, né, eu acompanho coisas que são bizarras. Então, em 2013, por exemplo, eu preparei uma palestra para explicar por que o Espírito Santo sofreu uma das piores enchentes da sua história. Já em 2016, eu preparei uma outra palestra explicando por que o Estado do Espírito Santo estava sofrendo uma das piores secas da sua história. Em 3 anos, nós passamos de um cenário catastrófico de enchente para um cenário catastrófico de seca, gente. E por que isso acontece? Porque o sistema está muito energético e descontrolado. Então, uma hora, ventos úmidos trazem uma quantidade gigantesca de chuva lá da Amazônia, os rios voadores. Só que uma outra hora, ventos secos de alta pressão afastam esses sistemas chuvosos para outros lugares. Então, os ventos podem trazer umidade ou afastar a umidade. E isso vira uma loteria. Esse ano, ninguém consegue dizer se a gente vai ter um ano de chuva ou de seca. Então, o que a gente viu nos últimos anos? Catástrofes no Sudeste brasileiro, né? Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, né? O próprio Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, tantos lugares que sofreram bastante com as chuvas. Em contrapartida, nós tivemos recentemente anos desastrosos de seca, né? Aqui no Espírito Santo, o Rio Doce vira estrada de terra. O rio mais caudaloso da região virou uma estrada de terra que você podia passar de jipe dentro dele, né? Porque virou um leito seco de rio mesmo, né? O Brasil passa pela maior falta de chuva dos últimos 91 anos. E aí, ó, que entra, né, o desespero de quem entende esse processo. Para alimentar 7 bilhões de seres humanos, gente, 8 bilhões de seres humanos, é preciso produzir muita comida. E do que precisa a agricultura? Ela precisa de previsibilidade e ela precisa de estabilidade. O agricultor precisa saber quando vai chover e precisa saber quanto vai chover, porque se chover muito, ele perde muito tudo que plantou. Se não chover nada, ele também perde tudo que ele plantou. Mas se chover na hora errada, ele também perde o que ele plantou. Então, se o clima estiver descontrolado e imprevisível, produzir comida para esse mundo vai ser praticamente impossível. Então, ora se perde tudo com a seca, ora se perde tudo com a chuva. Então, os efeitos disso a gente já começa a ver. O Brasil nunca teve comida tão cara como está tendo agora. Estiagem terá impacto de 36,2 bilhões na economia do Rio Grande do Sul, né? Os ventos levaram a umidade embora. Efeito dominó da seca afeta toda a economia, começando pela alface.
conta de energia mais cara. A Anael reajusta a cobrança extra em mais de 50% em junho. Por quê? Porque não choveu para encher os reservatórios. Então, né, quando a gente fala das mudanças climáticas, a gente está falando do que você come, de quanto você gasta, do teu custo de vida e da sua sobrevivência, gente. Gente, isso aqui não pode ser mais bandeira política, não pode ser mais bandeira ideológica, isso é uma realidade vivida. E se a gente não realmente começar a fazer as coisas necessárias, só vai piorar. Porque essa ideia de que a Terra se cura sozinha, isso é ótimo, né? Vamos desmatar tudo, poluir tudo, quebrar, arrebentar tudo e vamos sentar. Vamos sentar e esperar que a Terra vai resolver isso sozinha. Isso é ótimo para o desmatador, para o poluidor, para o agressor. Mas isso é uma mentira. Isso não existe. Isso nunca existiu. E é aqui que eu pessoalmente me preocupo. Ó. Vamos ampliar um pouquinho nossa escala de tempo e nossa perspectiva, né? Nos últimos 500 milhões de anos, a Terra já passou por 5 períodos de extinção em massa. São períodos que alguma catástrofe acontece e a Terra perde, gente, de 70% a 80% de todas as formas de vida do planeta. A última extinção em massa que a gente consegue detectar foi justamente a que exterminou os dinossauros. Resumindo a história, caiu um meteoro muito grande na Terra, o impacto acionou vulcões e causou incêndios, ergueu uma grande quantidade de poeira para a atmosfera e isso bloqueou a luz solar. Então, olha que interessante, hein? Um evento catastrófico mudou inicialmente o clima da Terra. Só que a mudança climática da Terra produziu uma mudança ambiental que tornou o planeta inóspito para 75% de todas as formas de vida da Terra, do fitoplâncton aos dinossauros. O que todas essas extinções em massas têm em comum? O fato de elas terem tornado o ambiente da Terra globalmente inóspito para a maioria das espécies. E hoje, o que nós estamos vendo? A nossa taxa de extinção de espécies já é a mesma dos períodos das extinções em massa. A sexta extinção em massa já começou. Quando eu levo meus alunos de biologia para a mata e a gente não acha nada vivo mesmo dentro de reservas ecológicas, eu falo, gente, não tem mais nada porque a vida está num processo de extinção em massa. Nós estamos tornando o planeta inóspito novamente para a maioria das espécies. Daí eu quero que você pense rapidamente aí na sua cabeça de quantas espécies nós dependemos para existir. Quando você for no supermercado a próxima vez, olha para o teu carrinho e pensa quantas espécies foram necessárias para você estar levando para casa o que você está levando. Pois são todas essas espécies que estão ameaçadas e mais ainda a nossa. Porque mais do que nenhuma outra espécie, o ser humano precisa de um ambiente estável, produtivo e previsível para sobreviver. E é isso que nós estamos ameaçando, a estabilidade mais basal, mais básica da Terra. Nós estamos destruindo a estabilidade do planeta. E aí, gente, não é só com CO2 não, tá? É um conjunto de fatores. Nós estamos produzindo aquecimento global com acréscimo de CO2. Nós estamos produzindo uma mudança climática no Brasil com regimes de chuvas, destruindo a Amazônia e acabando com os rios voadores. Nós estamos contaminando o ambiente com agrotóxicos e outros componentes extremamente biocidas. Nós estamos destruindo hábitats e espécies pelo oceano e pelo planeta inteiro. Como é que a vida vai dar conta de tantas ações contra ela ao mesmo tempo e globalmente? Isso aqui, ó, para encerrar, só para vocês entenderem o tamanho do problema. Isso aqui é um recife de coral. Essa foto foi tirada em dezembro de 2014, né? O recife estava vivo, estava beleza aí. 3 meses depois, ó, fevereiro de 2015, esse recife estava morto. Repara como o coral aqui está branco, né? O branqueamento dos corais. Então, além da água do oceano estar ficando mais quente com esse aquecimento global, o mar, o oceano, dissolve parte do CO2 que a gente joga a mais. Só que CO2 mais água produz ácido carbônico. Daí nós estamos acidificando os oceanos.
e tornando o oceano impróprio para a vida de muitas espécies marinhas. Então, quero que vocês entendam, né, o que está acontecendo no oceano não é aquecimento global, tá certo? A acidificação da água do oceano não é aquecimento global. Isso aqui também não é mudança climática. O oceano está ficando mais ácido, não é clima. O oceano está ficando mais ácido por uma mudança ambiental global. Então, o aquecimento global está gerando uma mudança climática, mas esse conjunto de elementos está mudando o ambiente da Terra. E esse ambiente é o que nós vivemos. Se a gente continuar nesse rumo e nesse processo, é só uma questão de tempo para vários diferentes ambientes falharem e morrerem, como esse grande recife de coral no oceano. Não tem como a gente fugir disso. Tem solução? Tem solução. Imagina uma floresta, gente. Uma floresta, ela tem tanta vida aqui dentro, né? Quer dizer, tem muitos seres aqui dentro da floresta que fazem cocô, que fazem xixi, que produzem excrementos, né? Mas vocês nunca vão ouvir dizer que uma floresta poluiu um rio, né? Que uma floresta matou o rio. Por que uma floresta, por mais vida que ela abriga, essa cidade gigantesca que é uma floresta, por que ela funciona? Primeiro porque ela recicla, né? Tudo que a gente chama de lixo, de resíduo, a floresta recicla. E o que era hoje folha seca, xixi de macaco, cocô de macaco, amanhã, reciclado, vira flor e vira beija-flor. Então a reciclagem do que seria lixo e poluição, a floresta elimina. E a floresta faz outra coisa fantástica. Qual é a fonte de energia que mantém a cidade florestal funcionando? Sol, gente. A energia solar é fantástica, porque todos os resíduos, todos os problemas que a geração de energia solar gera, está no Sol. O que chega para a gente é o raio de energia limpo e puro. É só a gente coletar e captar. Quem mora em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, norte do Brasil, Bahia, pensa no seu janeiro, fevereiro e março, a quantidade de energia que bate na sua cabeça. Isso é energia, gente. Se a gente coleta isso aí, a gente move o mundo inteiro, né? Então, energia eólica, energia solar são energias limpas, são energias que estão aí para ser coletadas com baixo custo e baixo impacto planetário. Essa mudança precisa chegar. Então, esse vídeo primeiro é um alerta para que você saia dessas bolhas negacionistas e olhe para o mundo como ele realmente é e o que está acontecendo. E se você é profissional da área, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara e vai estudar um pouquinho mais essas questões e ajuda a gente aí a levar um pouco mais de clareza para as pessoas que estão precisando dessa clareza. E a hora já passou. O que a gente está fazendo agora, gente, é correr atrás do prejuízo, tá certo? Para quem ainda tem dúvida, eu trouxe aqui de presente para vocês, ó. Eu passei 3 anos prestando uma consultoria para a Petrobras, né, na área ambiental, e eu vivi um dia épico. A Petrobras lançou o Caderno do Clima da Petrobras. Entra lá, só digitar aí, Caderno do Clima Petrobras, né? Neste dia, a Petrobras estava assumindo as mudanças climáticas, o aquecimento global, e estava entrando no rol das empresas que iriam ajudar neste processo. Então, estamos diante de um desafio global: conciliar a ampliação do acesso à energia, redução de emissões de gases do efeito estufa e segurança energética nos prazos requeridos e com custos aceitáveis para a sociedade. Considerar mudança do clima em nosso planejamento e decisões é um requisito ético. É também uma necessidade de negócio para que nos mantenhamos competitivos e rentáveis em um ambiente de transição para uma economia de baixo carbono e com alta incerteza. Eu vivi uma semana dentro da Petrobras, vendo todos os funcionários recebendo treinamento e capacitação sobre aquecimento global e mudanças climáticas, porque os acionistas exigiram isso da empresa no mundo inteiro. Então, meus amigos, se a Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo de produção de petróleo e gás, está assumindo o aquecimento global, as mudanças climáticas de origem antrópica e se colocando como parte do problema e da solução, quem é você para dizer que isso não é verdade?
Então, se atente à realidade do mundo e não vá passar vergonha como o secretário das Mudanças Climáticas de São Paulo passou em praça pública. Então é isso, tá? Eu sempre faço um apelo porque essa geração que está vindo não merece o mundo que deixaremos para ela. Mas merecendo ou não, é esse mundo que elas irão herdar, tá certo? E para quem quiser trocar uma ideia, bater papo, enfim, levar essa fala para outros lugares, tá aí meu contato, gente. Eu sou o Walter. Obrigado para quem chegou até aqui. Reflitam e eu estou aberto a todos os diálogos possíveis e imagináveis, tá bom? Até breve, um grande abraço a todos.